Pessoal, tudo bom? Olha só, há algum tempo eu já venho pensando numa maneira de otimizar a harmonização orofacial. Então eu vou trazer para vocês aqui algumas dicas dentro de como abordar na clínica a tua parte de harmonização orofacial, principalmente o relacionamento com o paciente. Eu coloquei essa imagem aqui porque eu achei ela interessante, porque às vezes na vida a gente tem que deixar as coisas acontecerem no seu curso natural, não tentar acelerar, não tentar cortar etapas, o processo de desenvolvimento das coisas e até a nossa curva de aprendizado. O nosso processo de aprendizado ele é contínuo. A gente começa a estudar, tem o meio do estudo e nunca tem um fim. Então a gente tem que seguir esse processo natural das coisas e não pensar em acelerar isso. Então eu acho interessante com que a gente deixe que tudo aconteça no seu tempo e não fique afobando. E assim é na harmonização orofacial, assim é na vida. A gente tem que ter um acompanhamento das coisas que a gente está fazendo, nosso estudo, e evoluindo daí da maneira que a gente consiga absorver o melhor possível das técnicas, dos procedimentos e entender os resultados. Então eu gosto de colocar isso aqui para o pessoal não afobar, não tentar acelerar o processo natural das coisas e a gente evoluir juntos. Então, o que eu quero falar com vocês nesse vídeo curto, rápido, objetivo é sobre queixa do paciente, expectativa que ele tem sobre os procedimentos. Então eu quero abordar isso porque isso é algo que a gente só consegue entender na clínica, na rotina, abordando os pacientes. Não está em artigo científico, não está em livro, não está na literatura, não tem estudos disso. Muito pouco, mas muito subjetivo também. Então isso aqui é algo que é muito do convívio, muito do relacionamento. Eu quero falar com vocês realmente isso porque é muito delicado e quando a gente consegue começar a melhorar esse entendimento no atendimento, os nossos procedimentos, a gente acaba tendo um resultado muito melhor, porque a gente consegue abordar o paciente de uma maneira mais assertiva. Então, o que nós somos, né? O que somos? Nós somos uma mistura de crenças, critérios subjetivos e objetivos. Isso tudo junto traz a individualidade de cada um, minha, sua, do paciente, então somos isso. Então é algo muito complexo da gente abordar em clínica, porque a gente vai trabalhar com a expectativa do paciente, com a queixa, com a nossa técnica, com os produtos, com os procedimentos, então é algo muito delicado. Então quando a gente começa a prestar atenção nisso, que a gente acaba sendo uma mistura do que é objetivo, do que é subjetivo, isso torna cada um sendo um indivíduo específico, com as suas particularidades, a gente começa a trabalhar com uma maneira mais delicada, tentando prestar atenção naquilo que muitas vezes nem é dito. Então a gente tem que prestar atenção mais nisso, no conjunto como um todo, para abordar o paciente da melhor maneira possível. Vamos tentar exemplificar isso em números, só para dar uma ideia geral. Quando o paciente chega para a gente no consultório, a queixa dele é sempre 100%. Ele sempre tem 100% de um problema. Então ele enxerga aquele problema, aquela necessidade de um tratamento em 100%. Então, ele acaba comunicando isso com o profissional e às vezes o profissional não tem um tato, não consegue traduzir muito a queixa do paciente e acaba absorvendo 75% da queixa daquele paciente. Então já teve uma falha de comunicação nessa primeira abordagem. E em cima disso, o profissional, muitas vezes a gente acaba seguindo aquele critério do menos é mais e acaba oferecendo, executando o serviço para menos, com medo, com receio de passar do ponto. Então acaba executando ali em 50% aquele procedimento. E isso vai refletir numa sequência de efeitos onde o paciente às vezes pode estar enxergando de resultado só 25% dentro daquilo que ele tinha como uma queixa inicial, os 100% dele. Então, o que eu quero falar com isso para você? Na tua abordagem clínica, na sua primeira consulta, na tua avaliação do paciente, tenta ter a maior clareza possível nessa comunicação, com modelos, com desenhos, com gráficos, com o que tiver ao seu alcance para você conseguir absorver o máximo do que o paciente te fala, para você conseguir trazer esse entendimento para o mesmo plano e a partir daí você conseguir mostrar para ele que a tua execução da técnica, do serviço, vai ficar de uma determinada forma para que ele não tenha um resultado negativo em cima daquilo, para que você surpreenda ele no resultado de uma maneira positiva. Então, a partir do momento que você tem uma comunicação mais assertiva na primeira avaliação, você executa o procedimento da melhor forma possível, e o paciente acaba tendo um resultado mais satisfatório. Então isso é muito delicado na clínica. Então mais atenção aqui, não faça uma primeira consulta corrida, rápida,
não prestando atenção em todos os detalhes, naquilo que o paciente diz, naquilo que ele não diz, tentando entender isso. Porque é muito delicado, a gente está lidando com o paciente, a gente não sabe como é a autopercepção, como ele se enxerga, como ele enxerga aquilo que ele busca um tratamento. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque é muito subjetivo. Às vezes o que é bom para mim não é bom para você, não é bom para o paciente. Às vezes o meu conceito de excelente é diferente do conceito de excelente que o paciente tem também. Então a gente tem que botar a expectativa dele num plano mais dentro da realidade do que a gente entende de procedimento e técnica, para que ele tenha um resultado dentro do que ele busca, mais satisfatório ainda. Então, o que eu acho que a gente acaba trabalhando, a avaliação técnico-profissional, a gente acaba trabalhando em cima de 3 pilares, simplificando muito isso. O profissional ele acaba tendo um pilar, o primeiro sendo anatomia, tem que ter um embasamento anatômico muito bom, e depois disso a gente tem que conhecer produtos e técnicas, e aí em cima desses dois a gente tem que trabalhar com um resultado, uma expectativa de resultado, um resultado dentro da realidade, dentro da pré-condição anatômica que o paciente tem, dentro do que a gente entende do produto que trabalha e as técnicas, para daí ter um resultado, uma expectativa de resultado para o paciente. Então, o profissional se baseia nesses 3 pontos. Se eu não tenho conhecimento anatômico preciso, específico, se eu não entendo do produto e da técnica que eu executo, eu vou viver fazendo a minha clínica de harmonização orofacial na tentativa e erro. E dessa vez eu fiz assim e acertei, mas não sei nem por que eu acertei. Nossa, da outra vez eu fiz assim e errei, não sei nem por que eu errei. Então, quando a gente começa a entender mais produto, técnica e tem um conhecimento anatômico mais específico para aquilo que a gente está desenvolvendo, o nosso resultado vai ser melhor. O paciente vai ter uma percepção de resultado muito melhor. E a gente consegue propor um resultado mais assertivo para ele também, não sendo nada muito vago. Então, o que eu tinha para passar para vocês aqui é isso, o que eu tenho na minha cabeça é isso. A gente tem que trabalhar com o conceito do paciente e suas particularidades, e ao mesmo tempo a gente tem que entender anatomia, produto, técnica e perspectiva de resultado. Então, eu acho essa imagem interessante porque na minha cabeça é isso. O profissional que trabalha com harmonização orofacial aqui, tendo que se manter em pé ou tentar manter em pé com equilíbrio, em cima de tudo que ele tem de conhecimento, técnica, expectativa do paciente, queixa, resultado, produtos, tudo isso em cima de um profissional. Então a gente tem que manter esse equilíbrio e tentar trabalhar de uma maneira mais positiva, acertando mais, e é o que eu venho dizendo, tentando otimizar a nossa clínica de harmonização orofacial. Era isso que eu tinha para falar para vocês aqui hoje, pessoal. Um abraço aí, eu fico à disposição, podem entrar em contato comigo para dúvidas, dicas, sugestões, fica à vontade, um abraço, até mais.